Como a EMDR influenciou a minha vida? A EMDR, ela entrou no seguinte: o TDAH existe desde que eu era pequeno, passei pelas dificuldades e fui arrastando problema na escola, adolescência e tudo, questões sociais, para trabalho. E relacionamento também. Com o tempo da terapia, com essa última terapeuta aí, eu comecei a perceber a íntima ligação entre os problemas que eu tive desde o começo com o que eu estava vivendo hoje. Tipo, como se fosse um trauma? Como se fosse um trauma, como se fosse assim, qualquer situação, por exemplo, vim pra cá, falei, vou fazer alguma besteira, eu vou derrubar isso aqui, eu vou, sei lá, derrubar essa TV, então eu já fico nervoso só de chegar perto, porque eu imagino que vai acontecer. Porque antigamente eu fazia e me repreendiam, e eu tomava carão da professora, fui até agredido em sala de aula também. Enfim, várias coisas aconteciam. Então, quando você faz a terapia EMDR, o nome, eu não sei exatamente se o nome é este, tá? O nome científico correto. Mas é como se você reprocessasse algumas coisas. Tá, então você puxa algumas situações que podem ter sido traumáticas, você entende aquilo que aconteceu, e aquilo junto com esses movimentos, você se tranquiliza. Você não fica mais suando frio por situações que você viveu. Tudo bem, foi traumático quando você tinha 7 anos, mas você tem 30, 40, não faz sentido mais você ficar com medo daquele tipo de coisa. Tipo, os estímulos são pra tranquilizar e ao mesmo tempo quando tu fala sobre aquilo, é como se, sei lá, tu revivesse o trauma falando e aquilo te tranquilizasse, tipo isso? É por aí. Existe um livro, eu realmente agora me falhou o nome do livro, mas eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Parece um adestramento, assim, de cachorro, assim, né? Não, mas parece, né? Tipo, porque quando tu leva ele, tu põe um diferente estímulo e tenta manter ele concentrado, assim, daí tu vai piorando. Agora pensa com o negócio vibrando e barulho e várias coisas ao mesmo tempo. Mas o trauma, o que esse autor fala é justamente que o trauma geralmente vem de algo que não tem explicação. Tipo assim, não foi resolvido e não foi explicado. Então, às vezes, você tem medo de carro. Você tem muito medo de carro. Você não tem carro de jeito nenhum. Por quê? Porque quando você tinha 3 anos, um maluco deu uma chumbada no carro do teu pai, na traseira, e você tomou aquele sacode, porque quando você era pequeno, acho que não usava cinto de segurança, entendeu? Então, você tomou aquele sacode no carro, assustou, sua mãe começou a gritar, você estava no colo dela, pronto. Carro é o demônio. Você não quer saber mais disso. Então, ninguém explicou isso pra você. Você tinha 3, 4 anos. O pessoal foi lá, pagou o conserto, mas ninguém explicou, E aí você ficou com aquela imagem terrível do carro. Trauma geralmente é isso. São coisas que estão mal explicadas, que não têm um significado ali pleno para você, que não estão resolvidas e solucionadas. Então, a situação da escola, né? Por exemplo, eu tive muito problema social, eu tive muito problema inclusive com a figura feminina, porque a figura feminina, eu descobri isso depois de velho, que a professora, a tia lá da alfabetização, que deveria estar, cuidando de mim, me protegendo, né? Uma extensão, ela é uma figura quase que materna, né? Sim. E aí a professora, me agrediu, tu não gostava de mim, entendeu? Me mandou que eu fosse estudar em outra sala. Então tudo isso fez com que eu tivesse assim, cara, eu tenho uma dificuldade, a figura feminina, quando me rejeita, é muito doloroso. Então isso fez com que eu tivesse muito medo, pavor de rejeição, em especial rejeição feminina. E isso fez com que eu fosse muito, extremamente tímido durante a minha adolescência, por exemplo. Só que depois as coisas foram acontecendo, eu fui ressignificando, eu fui entrando em ação, eu fui deixando de ter medo de me aproximar e conversar com mulheres, né? Não era mais meninas, mulheres. E aí a coisa tranquilizou. Tanto é que eu tive vários relacionamentos, hoje eu sou casado, tá tudo certo. Mas eu tinha muito medo, era um pavor quase inexplicável. Porque começou lá atrás. Então, assim, essa questão dos traumas, elas são resolvidas assim. A EMDR, voltando para o assunto aqui original, a EMDR, ela entra nessa questão de retrabalhar essas questões. E me ajudou muito. Então, não é uma coisa assim, cara, vai ajudar a concentrar? Veja bem, não tem uma técnica que te ajuda a concentrar. Não tem um medicamento que te ajuda a concentrar. Eu acho que quando você se concentra, você tem TDAH, quando você está concentrado, é uma soma de fatores. Até porque o medicamento, ele não tomar exclusivamente o medicamento não resolve a questão. Não estamos aqui falando apenas de uma questão de neurotransmissores que estão faltando na nossa mente. Mas é todo um contexto. Então, assim, por exemplo, você tem que estudar matéria chata? Tem, cara, ser estudante. Agora, você vai ler isso daqui que você não dá conta? Ou você vai, de repente, se for possível na faculdade, pagar um professor particular para te explicar essa matéria? Porque você é muito mais auditivo. Ou você vai ver um bom canal do YouTube que tem um conteúdo bacana sobre aquilo ali para você vai ler um pouco ali, vai pegar o resumo de uma aluna ali que copia tudo do quadro, resuminho, bonitinho,
e vai assistir uma aula também combinada de um bom professor. Enfim. Muda a abordagem. Muda a abordagem. Então você muda o seu ambiente, muda a abordagem, você hackeia a sua forma de aprender.